Olá, internautas conectados da MTV, estamos de volta com a entrevista. Recebo aqui nos estúdios da MTV Roberto Portugal Bacelar, ele que é desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná e está percorrendo o Brasil como candidato à AMB, que é a Associação dos Magistrados do Brasil. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez na MTV, tudo bom? Muito, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, o senhor está visitando o Brasil, mas já está na reta final, inclusive, né? Faltam só 2 estados para percorrer. Só 2 estados, já está na estrada há bastante tempo. Então, bastante tempo, agora falta 20 dias para a eleição, logo a gente termina esse processo e vai buscar a união de toda a magistratura brasileira. A eleição vai ser agora em novembro? 22 e 23 de novembro. 22 e 23 de novembro. No total são quantos desembargadores, juízes, enfim, qual categoria faz parte da AMB? Nosso principal foco é um juiz em primeiro grau, que precisa de uma maior estrutura. 70% da magistratura é a magistratura de primeiro grau. Nós somos em 17.077 magistrados em todo o Brasil e grande parte desses juízes estão na primeira instância. Aí nós temos juízes federais, juízes do trabalho, juízes militares, mas a justiça estadual é que alberga esse grande número de juízes no Brasil. Bom, o senhor tem uma certa relação com Goiás, né? A gente estava conversando. Tenho. Eu sou professor aqui da Escola de Goiás há muitos anos. Tenho conversado muito com os juízes nas capacitações em técnicas de resolução de conflitos, mediação, conciliação. Eu sempre venho aqui. E começou na magistratura muito cedo? Comecei com 26 anos, né? Dos quais 22 eu já estou dentro da Associação dos Magistrados Brasileiros. Bom, as eleições vai ser agora em novembro. Bom, basicamente, no que baseia, no que permeia a sua candidatura, o que você está querendo mudar, o que você acha que deve ser, o que é mais emergencial? Eu sempre faço a pergunta, né? Qual o juiz que nós queremos, né? Se você tiver um caso, se eu tiver um caso, as pessoas... Se você tiver um caso para que seja julgado, qual é o juiz que você quer que julgue o teu caso? Esse juiz é que a gente quer trabalhar. Um juiz feliz, um juiz realizado, um juiz que goste do que faz e que possa, portanto, prestar um melhor serviço à população. É isso. Então, todas as garantias que possam proteger a independência do magistrado, você pode contar que nós vamos trabalhar para conseguir que isso aconteça e nós tenhamos a melhor prestação de serviço público à sociedade. Acho que hoje um dos grandes gargalos hoje na justiça brasileira é justamente o congestionamento de processos, enfim. Como se resolver esse velho problema da magistratura? Todo mundo fala muito em sempre aumentar a estrutura comparativamente a número de juízes, né? Então aqui no estado de Goiás, por exemplo, que a gente vê o Justiça em Números, né? Até teve uma falhazinha no relatório, porque considerou que aqui tem um número maior de juízes do que realmente existe. Então a avaliação de Goiás não ficou boa, mas está errada a avaliação do CNJ e certamente o presidente do tribunal já está corrigindo isso. Mas a proporção de juízes por habitante, ela deve ser pelo menos 10 juízes para cada 100 mil habitantes. Então no Brasil essa proporção, ela ainda é menor do que isso. O que a gente imagina é que também tenha que regular a entrada. Veja, nós temos 92 milhões de casos acumulados em andamento e cada ano entram 28 milhões de novos processos. Talvez só aumentar a estrutura de juízes não resolva. Tem que dar estrutura para os juízes em primeira instância, que são mais de 70% dos juízes, e é eles que fazem a máquina rodar. Então, ao invés de só aumentar o número de juízes, tem que aumentar a estrutura para que os juízes em primeira instância possam funcionar melhor. E como fazer para aproximar mais esse juiz da sociedade, ou seja, humanizar mais esse juiz num ponto de vista do cidadão comum que às vezes vê o juiz como uma pessoa meio que inatingível, inalcançada? O primeiro é a formação, né? Eu atualmente sou diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura. Então nós trabalhamos a formação e um dos cursos é Humanismo em 9 lições, Direito e Psicanálise, Mediação, Conciliação, Gestão. Porque o juiz, veja, você vai numa loja comprar um carro, você não conversa com o dono da empresa, é raro você conversar com o dono da empresa. Se você for no Poder Judiciário, certamente, pelo menos uma vez, você vai falar com o juiz. Então esse juiz tem que ser um ser pé no chão, que goste do que faz, que goste de conversar com as pessoas, que goste de resolver conflitos, porque o principal papel do Poder Judiciário é pacificar a convivência entre as pessoas. Finalidade do direito e da justiça é a pacificação social. Se o juiz gostar de fazer isso, o juiz vai ser o melhor prestador de serviço público à sociedade. A gente estava conversando em off um pouco, falando sobre a questão do CNJ, né? Enfim, você estava falando sobre os pontos positivos do CNJ, também, claro, dos pontos negativos, né? Principalmente a questão em relação, às vezes, por exemplo, a gente tem um grande exemplo que acontece, às vezes, um pouco aqui em Goiás, em relação ao Ministério Público, por exemplo, que às vezes expõe demais aquele cidadão e depois
nada é feito, nada se vê, ou às vezes o processo é arquivado justamente por falta de elementos, mas a pessoa fica manchada, e aí? O direito à imagem deve ser com muita responsabilidade, expor uma pessoa deve ser com muita responsabilidade. O CNJ, no ponto de vista do planejamento estratégico, ele tem cumprido bem o seu papel. Já em relação às punições, algumas vezes isso acontece. Ele expõe um magistrado à execração pública e muitas vezes depois não há elementos suficientes para sequer oferecer uma denúncia contra esse magistrado. Então, há necessidade de observância do devido processo legal, direito de defesa, como a gente assegura para todas as pessoas. Deveria o CNJ, primeiro, fazer cumprir todas essas etapas e depois, ao final, depois que a pessoa realmente tiver comprovado a sua culpa, depois de uma sentença judicial transitada em julgado, aí sim você pode expor o problema para a sociedade. Não dá, é para que haja uma superexposição, um grande espetáculo e depois a população não fique sabendo o que efetivamente aconteceu. Bom, eu queria demais agradecer a sua participação, que claro, né, como a gente tem até dizer, ele é candidato, temos um outro candidato, são duas chapas, né? Duas chapas. São dois candidatos, inclusive parece que já até houve um debate, né? Já teve um debate no ENAGE, o debate até está na mídia aí, está nas redes sociais, o debate entre os candidatos à AMB. Olha, eu queria demais agradecer a sua participação aqui e desejar uma boa estada em Goiás, aí meio que rápido, mas o senhor sempre volta, né? Volto sim, e a gente tem uma assinatura que a gente fala assim, juiz forte, Brasil melhor. E quando eu falo isso é porque eu acredito que, tendo um juiz forte, uma magistratura humanizada, nós vamos ter um Brasil melhor. Um juiz independente que possa julgar o seu caso, sem pressão, um juiz que não interessa se é pobre, se é rico. Tendo um juiz forte, nós vamos ter um Brasil melhor. Muito obrigado. Obrigado, prazer. A entrevista fica por aqui, você continua ligado na nossa programação. Tchau, tchau, até o próximo programa.